aí pelo WhatsApp, como a gente tem feito em aulas anteriores, tá? Bom, aqui é a introdução, né? Nós vamos falar aqui um pouco desse matemático aí, famoso também, lá do século XVI, né? O René Descartes, matemático francês, né? Matemático e filósofo, viveu lá entre o ano 1596 e 1650. René Descartes, tal, né? Também conhecido como Renatus Cartesius, foi filósofo, físico e matemático. Notabilizou-se, sobretudo, por seu trabalho revolucionário na filosofia, escreveu muita coisa sobre a filosofia, né? Mas também obteve reconhecimento matemático posterior por sugerir a fusão da álgebra com a geometria, né? Porque até então, né, a álgebra e geometria era estudado separado, né? Então ele propôs aí juntar, né, a álgebra com a geometria, né? Aí esse fato gerou então essa geometria analítica, né? Um dos itens aí da matemática, né? Um dos temas da matemática. E uns sistemas de coordenada, né, que hoje leva seu nome, né, coordenadas cartesianas, vem do nome do René Descartes, né. Por esses feitos, ele teve um papel chave na revolução científica, influenciando o desenvolvimento por Leibniz e Newton do cálculo moderno, tá? Então vamos aqui para o outro slide, né? Aqui está só mostrando, né, que o primeiro quadrante, né, tanto o x como o y é positivo, né? O primeiro quadrante aqui a gente vai fazer também um giro no sentido anti-horário, né? Depois nós temos o segundo quadrante, que acontece que o x é negativo, né? Porque ele está do lado esquerdo, e o y continua positivo. No terceiro quadrante, tanto o x como o y é negativo. E no quarto, nós temos o x positivo e o y negativo, né? Só imaginar aí o plano cartesiano, né? Então, aqui alguns exemplos, 2, 4 pertence ao primeiro quadrante, porque os dois valores são positivos. Aqui, como os dois são negativos, então pertence o menos 3, menos 5 ao terceiro quadrante. Bom, quando a gente estava falando o seguinte, esse aqui, ó, seria o primeiro quadrante, né, onde está o triângulo retângulo aqui. Já à esquerda, que seria o segundo, aqui embaixo, ó, seria o terceiro, e aqui o quarto quadrante, né? Por isso que aqui tanto x como y é positivo, né? Porque fica à direita aqui, fica acima do eixo x. Já do lado esquerdo aqui, qualquer ponto, né? O que vai acontecer? Ele vai ter o valor de y positivo, mas o x é negativo. E aqui embaixo, que seria o terceiro quadrante, tanto o x como o y é negativo. No quarto e último aqui, nós vamos ter sempre o x positivo, mais o y formando aqui embaixo o negativo, tá? Bom, aqui a gente dá um ponto A, B, C, né? O B também poderia estar aqui em cima e o C aqui embaixo, né? Tanto faz essa sequência. E essa fórmula, né? Pode ser o quê? XA menos XB, né? YA menos YB. Ou XA menos XC, YA menos YC. Elevado ao quadrado, porque, olha, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Se a gente imaginar essa altura aqui, ó, a distância de, vamos dizer, de B até C, seria o quê? O ponto máximo aqui, que é o YC, né? Menos, aliás, o YC, aqui ficou meio apagado, mas seria o YA, né? Então, é o YC menos o YA. E aqui, né, essa distância aqui entre o XA e o XC seria o XC menos o XA. Lógico que a gente está falando de letras aqui, às vezes pode ficar meio confuso, né? Mas imagine que aqui é o ponto 2, né? E aqui o ponto 6, né? Então, a distância entre esses dois pontos seria o quê? 6 menos 2, que seria 4. Então, entre esses dois pontos, nós teríamos 4 pontos aqui.
Aqui dá para a gente imaginar a mesma coisa, dois números, né? Aqui, vamos dizer, aqui 2, aqui, sei lá, 8, né? Para não ficar igual ali. Então, essa distância aqui seria o ponto máximo, que é 8 menos 2, tá? Então, como isso aqui a gente pode, a distância, né, de A a C estaria aqui, que seria a hipotenusa no triângulo retângulo, né? Então, essa distância AC ao quadrado é igual a essa diferença ao quadrado somado com essa ao quadrado, tá? E aí, se eu quero só a distância, não quero a distância ao quadrado, então, por isso, a raiz quadrada aí desses valores, né? Aqui tem um exemplo, né? A distância entre o ponto 1 menos 1 e 4 e 5. Então, vamos para lá. Aqui eu já até mudei, né? Como é ponto A e B, eu pus XA, YA, né? E no ponto B, aqui também o XB menos o YC. Na prática é o seguinte, né? Eu pego o valor de X aqui, por exemplo, esse valor de X menos esse, o X aqui do ponto A, né? Então, eu vou fazer 4 menos 1 elevado ao quadrado, né? Depois, menos 5 menos menos 1. Então, menos 5 menos menos 1 vai ficar mais 1. Então, menos 5 mais 1. E 4 menos 1 dá 3 ao quadrado, e aqui vai dar menos 4 ao quadrado, né? Então, aqui é 9, o menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá 16. Então, 9, 16, 25, e raiz de 25 é igual a 5. Quer dizer, essa distância aqui do ponto A ao B seria igual a 5, né? Se tivesse medidas em centímetros, seria 5 centímetros, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse ponto A que foi dado lá, né? 1 e menos 1, né? Então, 1 para x menos 1 para y. O ponto B seria 4 e 5. Então, eu quero, na prática, calcular essa distância do ponto A ao ponto B, tá? Vamos aplicar a fórmula aí direto. Nesses outros casos é a mesma coisa, depois eu vou estar passando os exercícios para vocês estarem fazendo, né? O ABC. E nós temos aqui um segundo exercício, que é observar o gráfico. Aqui pede, bom, aqui ficou um pouquinho meio apagado, mas é o ponto 4, tá? 4, 4. Então, pede as coordenadas MN, então a coordenada N aqui é 4 e 4, né? Positivo. Aqui a coordenada M, né, de macaco aqui é menos 4 e menos 3, tá? Então, era isso que teria que colocar aqui. Em seguida, essa distância, né? Aí é só fazer as diferenças do x, né? O dmn é raiz quadrada das diferenças dos valores de x, menos, mais, né? A diferença dos valores de y aí, tá? Que seria do ponto N, né? Tá, isso eu conseguiria calcular, então, a distância entre esses pontos, ok? Bom, aí, então, já é o último slide, eu vou passar para vocês, provavelmente também eu vou estar passando uma videoaula, né? Aí eu quero lembrar algumas coisinhas aqui, que é o seguinte, né? Não, novamente, não deixarem de fazer os exercícios, as atividades que a gente passa, procurar observar lá o prazo, né? E procurar fazer dentro do prazo também. Outra coisa, né? Toda vez que a gente passar uma prova de recuperação, né? Para todos os alunos fazerem, né? Por quê? Mesmo nessas listas, né, a gente sempre dá um tempo, então a gente vai praticamente corrigir a hora que vencer o tempo de todos, né? Pode acontecer, como já aconteceu, de aluno entregar, às vezes, a lista de exercício em branco, ou seja, sem... Às vezes a lista impressa está lá, mas sem resposta, né? Outra coisa, procurar não assinalar lá no Word, por exemplo, com aquela marcação, porque aquela marcação não aparece depois, né? Então, se for alternativa, múltipla escolha, faz um xizinho,
ou põe o texto lá em vermelho, né? Porque aí o texto em vermelho vai aparecer, tá? Mas assinala de um jeito, depois verifica se apareceu assinalada a resposta, né? Porque se fica tudo do jeito que estava, a impressão que a pessoa entregou a prova em branco, né? A lista de exercício em branco. Então, em função disso, né, de acontecer, ou então várias questões erradas, né, com resultado nada a ver com aquilo que foi proposto, né? Então, quer dizer, esse aluno ele estaria com I na lista, né? Porque ele ou não fez, ou o que fez também fez tudo errado. Então, por isso que eu peço para todos fazerem, né, a prova de recuperação, tá? Então, praticamente, a única avaliação que a gente vai ter, né, o único registro, né, de que foi feita uma avaliação escrita, é essa prova de recuperação. Então, todos devem fazer, ok? Eu vou parar aqui a gravação, né? Mas vou perguntar aí, caso